para aqueles inúmeros usuários das informações contábeis. Então, a contabilidade financeira, ela objetiva a elaboração e apresentação dessas informações contábeis a seus usuários. Então, aos usuários externos à atividade da empresa, razão pela qual são documentos que são feitos de forma padronizada. Então, todas as empresas, qualquer que seja o seu ramo de atividade, tem que ter a atenção e o cuidado de elaborar essas informações da mesma forma para que nós, usuários externos àquela empresa, possamos olhar e tomar decisões, uma vez que elas são de forma padronizada e possibilita que qualquer um possa até mesmo comparar resultados de empresas distintas ou de atividades distintas ou atividades iguais. Então, ela possibilita esse tipo de uso da informação, uma vez que ela é padronizada. Então, qualquer um pode ter a mesma leitura daquelas informações. Quando nós falamos em informações gerenciais, a contabilidade gerencial ela tem como objetivo atender ao público interno da empresa. Quando a gente fala que a contabilidade financeira ela demonstra a estrita obediência às normas contábeis, a extensa base de normas legais, essa extensa norma, essa atenção, esse atendimento, essa obrigatoriedade de atender essa extensa norma legais, ela faz com que nós tenhamos as informações padronizadas. Já na contabilidade gerencial, ela atende especificamente ao público interno da empresa, ou seja, ao gerente da empresa. Então, ela também, se a demonstração financeira ela tem como objeto a finalidade auxiliar na tomada de decisões da empresa, se eu invisto naquela empresa, se eu vendo naquela empresa, se eu trabalho naquela empresa, quanto eu vou cobrar de tributos daquela empresa, no caso do governo. Na contabilidade gerencial, ela atende especificamente ao público interno, ao gerente. Então, por essa razão, o gerente, o gestor, pode tomar a decisão que bem entender na execução das suas atividades, no que se refere à produção dos seus produtos. Nós estamos falando de uma indústria, como que a empresa vai definir o seu processo de produção é de estrita competência do gestor da empresa. Na contabilidade gerencial, ela não atende, não tem necessidade de atender às normas legais, porque ela não é obrigada a atender às normas legais para tomar decisões que vão afetar somente a empresa internamente. Essa informação ela se reporta ao processo de produção, ou seja, como que ela vai produzir, quanto vai vender. Evidentemente que uma tomada de decisões internas errada, ela faz com que o usuário externo possa vir a ter prejuízo. Tá? Então, se uma decisão interna, uma tomada de decisões interna da empresa faz com que a empresa tenha prejuízo, evidentemente vai repercutir no usuário externo da empresa. Mas, em regra, a empresa ela não está presa às normas legais para definir por quanto vai vender. Isso as normas legais não obrigam a um preço mínimo. Ela sabe que para vender tem que ter lucro. E ela só pode vender por um preço maior do que o valor que ela produziu ou comprou o produto. Então, mas ela não se prende às normas legais. Então, eu posso definir o preço que eu quero, eu posso definir o processo de produção que eu quero produzir, que eu quero utilizar, eu não me prendo às normas legais. Então, por essa razão, quando se fala no controle gerencial, ele não se prende aos princípios contábeis, tá? Aplicados à contabilidade financeira. E aqui nós podemos falar que a irrelevância da separação entre custos e despesas, que gerencialmente não importa se é custo ou se é despesa.
porque tanto o custo quanto a despesa vão consumir recursos da empresa. Se eu produzo mais, eu tenho mais custo, eu tenho mais despesa, eu vou ter meu ganho, meu lucro vai ser menor. Tá? Então, no aspecto gerencial, é irrelevante separar custo e despesa. Há uma desnecessidade de eu considerar aqueles princípios contábeis, da competência, registro pelo valor original, princípio da oportunidade. Não precisamos nos ater a esses aspectos. Tá? Por que razão? Eu preciso somente saber quanto que eu vou gastar a mais ou a menos na minha produção. Agora, se estamos falando no aspecto relacionado à contabilidade, análise de custos, não mais o aspecto gerencial, temos que observar o seguinte: a legislação ela também dá uma certa margem de liberdade de atuação do gestor no processo de tomar decisões. Então, o gestor também tem liberdade. Porque nós temos visto, já desde o início do semestre, que na tomada de decisões do gestor, nós podemos tomar decisões variadas. Uma delas, a primeira que nós vimos, foi como apurar custo unitário de produção quando há o envolvimento de custo indireto. Nós vimos que na apuração do custo indireto, tem inúmeras formas de dividir, de distribuir aquele valor com as unidades produzidas. Né? Então, mas, voltando, quando nós falamos, então, no aspecto da análise de custos da nossa disciplina, nós temos uma certa liberdade, não tanto quanto na contabilidade gerencial. Por que razão? Na análise de custos, a nossa missão é definir o valor unitário de produção de cada unidade. Se a empresa produz determinado produto, qual o custo que a empresa teve para produzir aquela unidade, ou seja, quanto consumiu de recursos para que aquele produto chegasse até o ponto de ser vendido. Tá? Então, isso a empresa tem essa flexibilidade de definir algumas estratégias na sua área produtiva. Entretanto, o que nós vamos começar a falar hoje, ele determina, ele nos obriga a tomar uma certa, a um certo engessamento no que se refere à apuração do valor do estoque. Tá? Nós temos falado por diversas vezes custeio por absorção, custeio variável, custeio por aí, diversos tipos de custeio que nós temos, mas a nossa legislação nos obriga aí, foi o que eu disse agora há pouco, nós temos um certo engessamento em relação a algumas circunstâncias, e um desses engessamentos é que determina, que nos obriga a apurar custo de produção somente pelo custeio por absorção. E no custeio por absorção, ele só aceita o que é custo, ele não admite despesa. Acabamos de ver agora há pouco, quando nós falamos da irrelevância da despesa e receita. Isso no âmbito gerencial, no âmbito de tomar de decisões. No âmbito da análise de custos, que nós precisamos definir o custo unitário para ser lançado no estoque, esse sim, eu tenho que considerar o que é custo e desconsiderar o que for classificado como despesa. Então, em funções gerenciais, é irrelevante separar custos da despesa. Mas no aspecto do custo, análise de custos, é importante e necessário que saibamos distinguir e separar. Não podemos juntar valor que seja tido como despesa, classificado como despesa, na apuração do estoque do produto. Tá? Então, essa questão aqui, ela se reporta no âmbito gerencial, não se aplica no âmbito da análise de custos. Tá? Então, eu peço que vocês leiam, por favor, esse material. Eu disponibilizei lá hoje para vocês. Então, ele é uma leitura simples, só pedir que vocês lessem com atenção, tá? Mas ele vai servir de base para que nós vamos começar a falar agora. Tá? Então, para isso, gente, até aqui, tranquilo? Foi só uma introdução para o que nós vamos falar. Tá? Nós já falamos amplamente, inúmeras vezes, sobre
que são despesas, o que são custos, a classificação de custo e despesa, já vimos anteriormente. Tá? Mas ele vai servir de base para o que nós vamos ver aqui agora. Tá? Vamos falar sobre o nosso tema, que vem a ser, se a análise de custos ela envolve a apuração de custo de produção, para que a empresa possa lançar mão e identificar o quanto ela gastou na produção de um produto, então nós precisamos de saber algumas informações. Nós vimos que no processo de produção envolve o consumo de matéria-prima, temos aqueles gastos considerados diretos e indiretos, nós temos o consumo de mão de obra, temos uma série de fatores que são importantes para que possamos determinar o valor de uma unidade que foi produzida. E esse item é de extrema relevância que a empresa possa apurar de forma mais precisa possível, porque se nós estamos falando de apuração de processo de produção, de um item que a empresa vai comercializar, esse item é um estoque da empresa. Então, é um item que a empresa vai comercializar. Se ela vai comercializar, através desse item, a empresa vai formar o seu lucro do período. Ela vai formar a sua receita de vendas e, em decorrência dessa receita, se ela conseguir apurar corretamente o valor do produto e puder, a partir daí, formar o seu preço correto de vendas, ela vai conseguir apurar um lucro naquele período, naquele exercício. Então, por essa razão, a apuração correta do custo unitário de produção é de extrema importância, porque o item, o estoque da empresa, ele é muito importante, é um dos ativos mais importantes que a empresa tem. Tá? Não que os demais não sejam, mas ele tem a ver, é um dos mais importantes em função de que ele tem a maior liquidez. Se a empresa produz ou compra e vende, esse item ele vai circular durante o exercício financeiro na empresa e vai ser importante, porque em função dessa circulação e desse valor de compra ou de produção, a empresa vai conseguir apurar o lucro daquele período. Tá? E quando eu mencionei agora há pouco que o estoque é um dos itens mais importantes, um dos ativos mais importantes da empresa, nós podemos falar nós vimos recentemente, falando em produto em processo, produto acabado. Então, a empresa ela pode ter alguns tipos de estoque da empresa. Se a empresa comprou matéria-prima, nós temos matéria-prima em estoque. Então, estoque de matéria-prima é um item de extrema relevância da empresa, porque com esse item a empresa consegue fazer a sua produção. Se não tem estoque de matéria-prima, ela não consegue dar prosseguimento na sua atividade produtiva. Outra conta de extrema importância é aquela conta de produto em processo. E nós vimos que são aqueles itens que começam o processo de produção e quando termina aquele período, aqueles itens não estão prontos para serem comercializados ou serem consumidos. Então, foi o estoque de produto em processo que nós vimos uma das técnicas que a contabilidade oferece para fins de mensuração, que é a equivalência de produção. E outra conta que a empresa pode ter, estoque de produto acabado. São aqueles itens ou que a empresa produziu, ele já terminou aquele processo de produção, então produto acabado, ou a empresa compra e vende. Ela compra, então ela tem lá um estoque de mercadorias destinados à venda. Tá? Então podemos ter esses 3 tipos de estoques na empresa. E ao final de cada período, a empresa precisa apurar quanto custou o que ela vendeu. Para que ela possa ver se ela teve lucro para apurar o seu resultado, ela precisa saber, primeiramente, levantar qual o estoque que ela tem, existe no seu estoque. Então, ela precisa, primeiro, proceder ao levantamento, avaliação do estoque existente. Porque se eu vendi, eu sei quanto tinha antes da venda e o que sobrou foi o que eu não vendi, é óbvio. Então, se eu tinha o valor anterior menos que eu vendi, eu tenho como apurar o custo das minhas vendas. Se eu consigo apurar o custo das minhas vendas, o CMV, eu tenho como apurar o lucro do período de forma rápida e objetiva. Tá? Então, por essa razão, vamos trabalhar com algumas definições.
se a empresa fala em mercadoria para revenda, estamos reportando aquelas empresas comerciais que ela compra e vende produto. Se estamos falando de uma empresa, algum item, matéria-prima, por exemplo, nós estamos falando, evidentemente, de uma indústria. A indústria que vai trabalhar com a matéria-prima, vai transformá-la, vai agregar outros fatores de produção para que possamos ter um produto pronto para ser comercializado, ser utilizado. Tá? E ela pode ter outros itens existentes ao almoxarifado. Tá? Mas nós vamos trabalhar com dois tipos de estoques. A empresa, via de regra, ela vai trabalhar ao final de um determinado período e verificar, foi o que mencionamos agora há pouco. Para a empresa saber qual foi o resultado que ela teve, ela precisa apurar quanto que ela tem no seu estoque ainda. Tá? Porque se ela tinha a quantidade inicial no período e no final do ano, ela verifica quanto que sobrou, ela tem como apurar quanto custou o que ela vendeu naquele período. Então, a Lei 6.404, a Lei das SAs, ela determina que o item no estoque da empresa seja avaliado pelo custo de aquisição deduzido de provisão para ajustá-los ao valor líquido realizável quando este for inferior. O que significa isso? Se eu compro um valor a 100 e esse item eu só consigo vender ele a 90, o meu estoque vai valer 90. Eu vou ter que ajustar o meu estoque para o valor que eu consigo realizar no mercado. Tá? Não adianta eu ter comprado, ou ter produzido um item a 100, se o mercado aceita somente que eu venda a 90, eu não consigo deixar o meu item a 100, porque eu não consigo ter aquele retorno. Tá? Então, o valor realizável líquido é isso. Quanto é o valor máximo que aquele item consegue ser vendido no mercado. Mas isso é um objeto de estudos lá da contabilidade financeira. O que nós vamos ver aqui agora, o que nós vamos trabalhar, nós vamos levar em conta como se o valor que nós vamos ver aqui, daqui para diante seja aquele valor realizável líquido. Tá? Então, dentre essas primeiras técnicas que nós vamos falar do inventário de estoque. O primeiro inventário é o inventário periódico de estoques. Esse é aquele inventário que, normalmente, quando a gente passa numa loja, a gente vê fechado para balanço. Na verdade, esse balanço é que algumas lojas usam de forma incorreta, indevida a expressão, uma vez que nós vimos que balanço é outra coisa. Né? Então, na verdade, a empresa está fechada para inventário. Ela fecha, não tem nenhum processo de compra, não tem nenhum processo de vendas nesse período, ela faz simplesmente a contagem física dos itens que ela tem na sua empresa. Então, no final de determinado período, normalmente no final do ano, ela fecha a sua atividade, encerra, suspende, melhor dizendo, sua atividade, e, nesse momento, ela começa a fazer a contagem física de tudo que tem no estoque. Tá? Então, é esse nome, nós chamamos de inventário de materiais. E esse inventário de materiais, ela apura, em um determinado momento, quantas unidades tem no seu estoque final e, com base nesse valor, ela tem como saber, combinando essa informação do estoque final com quantas unidades ela comprou no início, durante o período, e quanto tinha no início do ano, nós temos como saber o valor do custo da mercadoria vendida. Então, esse inventário periódico, ele é muito simples. Periódico porque, periodicamente, ou seja, de tempo em tempo, a empresa faz esse levantamento. Então, uma vez que o processo de apuração do inventário ele é um pouco custoso para a empresa, uma vez que ela suspende o processo de compra, suspende o processo de vendas, ela tem que envidar todos os esforços para poder seus funcionários levantarem, então, a um custo elevado nesse procedimento. Então, de tempo, ele é simples, mas ela faz de tempo em tempo essa apuração. Nós veremos agora um exemplo que é muito fácil e o exemplo de apuração do valor como da sua aplicação. Tá? Então, aqui, antes de qualquer coisa, vamos falar aqui, ó, preço específico, PEPs, custo médio, WEPs, são uma das possibilidades que a empresa tem para apurar seu estoque. Então, voltando aqui que nós falamos do inventário periódico, definido o valor do estoque final, que é igual ao estoque inicial do período seguinte,
é simples a determinação do custo dos materiais aplicados na produção. Então, como é que a gente faz? A empresa, nós vamos levar em conta que um determinado ano, ano X0, a empresa contabilizou o saldo do seu estoque em R$ 1.000. Então, em um determinado momento, lá no dia 31 de dezembro, a empresa encerrou a atividade e viu que ela tinha um estoque de R$ 1.000. Durante o ano de X1, ela efetuou compras no total de 3.500. Então, se no início do ano tinha 1.000 mais 3.500, então o saldo inicial com as compras do período, ela conseguiu ter um valor de R$ 4.500. Tá? Se ao final do período de X1, lá em 31 de dezembro de agora de X1, ela levantou um novo estoque final de 500, então se ela tinha R$ 1.000 mais 3.500, ela tinha um valor de 4.500. Se ao final do período sobraram só 500, significa dizer que o que está faltando foram as mercadorias que foram vendidas. Tá? Então, podemos afirmar que o CMV da empresa vai ser obtido por esta forma aqui. CMV, custo da mercadoria vendida. Vai ser a soma do estoque inicial. Aquele estoque inicial é aquele valor que a empresa tem no primeiro dia útil de funcionamento. Tá? Então, ele, evidentemente, vai ser aquele estoque final do ano seguinte. Então, o estoque final do ano seguinte é o estoque inicial do ano em curso. Se pegarmos o estoque inicial daquele ano, mais as compras efetuadas durante o exercício financeiro, e desse valor subtrairmos o que sobrar no final do ano, nós encontraremos o nosso CMV, o custo da mercadoria vendida. Essa informação é de extrema relevância, a sua apuração, a sua identificação, porque é desse valor que nós vamos deduzir o valor da receita bruta de vendas, tá? Para saber qual foi o lucro bruto que a empresa teve. Supondo que a empresa tenha vendido R$ 6.000 naquele período, se ela vendeu 6.000, o que custou 4.000, ela teve de lucro bruto 2.000. Então, essa informação é de extrema relevância para a empresa, para que ela possa tomar decisões. Tá, gente? Até aqui, como é que estamos? Tranquilo? Tudo bem, professor. E os demais, como é que estão aí? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso inventário periódico. Se nós temos aquele inventário que é feito periodicamente, de tempo em tempo, normalmente de ano em ano, nós temos também um inventário periódico. Tá? Esse inventário, aliás, o inventário permanente. O inventário permanente é aquele que ele permanentemente dá o saldo do estoque da empresa. Tá? Então, a cada nova transação, a cada nova compra, a cada nova venda, a empresa tem seu estoque atualizado no momento em que uma operação é efetivada. Tá? Então, ele tem, para fins de tomada de decisões da empresa, é de extrema relevância, porque a informação ela é atualizada a cada nova operação e a empresa não precisa esperar o final de um ano para saber o seu estoque. Tá? Porque ele permanentemente, a cada nova operação de compra e venda ou venda, nós temos como saber qual é o valor do estoque da empresa e qual o valor do custo do que foi vendido até aquele momento. Tá? Então, ele permanentemente apresenta essas informações, não só de estoque, o saldo final do estoque, bem como quanto custou o que foi vendido até aquele momento. Tá? Então, por essa forma, ele é uma ferramenta de extrema importância. Agora, para que nós tenhamos essa informação... Ô, professor. Diga. Boa noite. Boa noite. O Lauro não está conseguindo entrar. Não está conseguindo? Aceita ele. É o Lauro. Não, tá, beleza. Porque como a gente está aqui na nossa... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mas não está aparecendo, não. Não está aparecendo aqui, não, rapaz. Botou até lá no grupo do WhatsApp, que não está conseguindo entrar. Não, porque normalmente fica uma Para aceitar ele.
Mas não está aqui não. Olha, eu abri aqui a sala de espera e não está não. Só se ele já entrou e saiu. Peça ele, por favor, para colocar novamente, para aceitá-lo aqui. Como eu estava projetando a tela, eu não posso não ter observado quando ele chamou, né? Falou com ele aí, não? Olha, ele não está aparecendo ainda não, tá? Aceitar novamente? Não, para ele entrar novamente. Porque aqui ele não aparece para mim. Tá, fala. Bota aqui no... É o mesmo número que eu passei para vocês. É a mesma sessão. Está no grupo. Bom, então nesse inventário permanente, como o próprio nome já diz, permanentemente, a gente vai ter condições de apurar o valor do estoque que a empresa tem até aquela operação, até aquela data, bem como o custo do que foi vendido. Consequentemente, se eu sei o preço do que foi vendido, a receita obtida até aquele momento, nós temos como saber qual o lucro que a empresa teria também até aquele momento. Tá? Então, feito isso, avançando aqui, nós podemos ter essa informação da seguinte forma aqui. Se nós falamos do inventário permanente, essa informação de custo, do valor da unidade estocada, ela será obtida através de uma ficha de controle de estoques. Então, nós vamos ver 3 critérios, tá? Custo específico, custo médio ou o PEPS. PEPS, o EPS ou custo médio. Tá? Então, pelo sistema de inventário periódico, nessas fichas de controle de estoque, elas vão nos dar essa informação bem precisa. E já no inventário periódico, é aquela que nós vamos ter aquela informação de forma periódica, utilizando aquela fórmula. Tá? Então, na indústria, a gente vai usar custo específico, ou EPS, PEPS ou custo médio. E se nós estamos falando de uma empresa comercial, que ela não produza, a apuração do valor do CMV se dará através daquela fórmula do CMV. Tá? Então, o estoque inicial mais complemento do estoque final, ela faz o inventário periódico, uma vez que ela não precisa de um processo produtivo, e na indústria é mais comum utilizar esse critério do inventário permanente. Tá? Então, nessa que nós vamos usar o inventário permanente, nós vamos levar em conta algumas informações. Tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Aqui nós estamos falando do custo da mercadoria vendida, poderia que vocês lessem depois, que é um item de extrema relevância lá na apuração do resultado da empresa, e a gente verifica que na apuração do resultado, o CMV é muito importante. Quanto maior o CMV, menor o lucro da empresa. Então, eu queria que vocês lessem essa informação relacionada ao CMV. Então, nós precisamos apurar o valor que vamos definir como valor de saída do item que foi vendido. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Na apuração do inventário permanente, nós vamos utilizar uma tabela, uma ficha de controle de estoque com esse formato, esse padrão. Tá? Então, nessa ficha, nós vamos ter esse número de colunas aqui, são 11 colunas ou 9 colunas e 10 colunas em média, e nós vamos utilizar para apurar esse resultado permanentemente da empresa. Tá? Aqui tem a data, tem o histórico, se é compra e venda. Se é compra de produto, eu vou definir, indicar a quantidade que foi comprada, ou se é o estoque inicial, o que sobrou do ano anterior, eu vou lançar como estoque inicial a quantidade, o valor unitário e o valor total. O valor total vai ser a multiplicação da quantidade vezes o valor unitário. Se aqui for uma operação de venda, de baixa, portanto, o nosso estoque, vamos colocar, dizer que foi venda, quantas unidades foram vendidas, vamos dar baixa, qual o valor de baixa e qual o valor total da saída.
Se eu tinha o valor de entrada menos a saída, eu tenho estoque inicial, eu tenho estoque final. Tá? Então, esse saldo é o nosso estoque final. Também vai permitir que nós saibamos quantas unidades nós temos, qual o valor de cada unidade e qual o valor total. Aí eu diria, parece que é coisa simples demais, e de fato é. Mas qual é a importância que essa ferramenta tem na gestão de uma empresa, notadamente de uma indústria, né, nesse caso aí? Se nós levarmos em conta que o preço do produto, cada hora que a empresa vai ao mercado comprar esse produto, ele está com um preço diferente, ficaria difícil para a empresa atribuir um custo de um produto no momento de formar o seu preço de vendas, porque o produto ele tem seu preço em função de inflação, ele está sempre em função de alguma variação de preço no mercado. Então, se é uma época de inflação acelerada, notadamente, o preço que ela comprou lá em janeiro vai ser muito diferente do que ela terminar aquele exercício lá em dezembro. Então, por essa razão, é de extrema importância que em cada operação que a empresa efetue de compra e venda, ela tem esse registro contabilizado na empresa e individualizado pelo valor de aquisição. Porque se eu sei o valor que eu comprei um produto, eu sei quanto me custa no momento da venda. E, consequentemente, eu tenho como saber qual foi o meu lucro bruto em cada venda efetuada. Tá? Então, nós vamos utilizar essa tabelinha padrão nas 3 formas que viramos a seguir. Tá? Quando nós vamos falar de PEPs, UEPs e custo médio. Antes de PEPs, UEPs e custo médio, vamos falar primeiramente desse custo específico. Tá? O que seria o custo específico? Vamos imaginar que a empresa ela venda papéis, venda caneta, borracha, lápis, livros, são itens pequenos. Então, esses itens de difícil controle, então ele se torna mais apropriado a empresa controlá-lo através daquele inventário periódico. Tá? Se nós estamos falando de uma empresa que produz, que é uma indústria, a indústria ela necessita ter esse registro do que ela gastou no seu processo de produção para saber por quanto ela vai vender aquele item. Então, nós temos aí o tipo do inventário periódico, inventário periódico e o permanente, PEPs, UEPs, custo médio. Mas se a empresa está falando de um produto que ela venda e que tem um custo muito elevado, vamos pensar na empresa que produza navios, produza carros de luxo. Tá? Então, esses itens que fabrique ou venda helicóptero, ela não precisaria ter uma ficha para cada item. Por que razão? O valor é tão elevado desse produto que fica muito mais fácil ela ter a ficha específica para aqueles itens, que é fácil de identificação. Aí nós estamos dizendo aqui, é fácil identificar aquele item que foi vendido pelo número de série, pela data de aquisição, pelo fabricante, fornecedor. Então, a empresa continua a ter um controle do seu estoque. Entretanto, dado ao alto valor de mercado, de venda desse produto, então, pelo custo específico, fica mais fácil a empresa identificar esse item. Tá? Então, por esse alto valor unitário, é muito mais fácil a empresa apurar esse valor do seu estoque. Tá legal, gente? Então, o custo específico é isso. Vamos atribuir, estamos nos referindo a um item de alto valor unitário. Voltando agora ao método de avaliação de estoque que nós falamos em PEPs, UEPs e custo médio. Tá? Essas 3 ferramentas serão importantes para que nós possamos definir qual o custo do que foi vendido. Tá? Voltando a dizer, o CMV, que vamos apurar agora, é de extrema relevância, porque se eu sei o valor da minha CMV, se o valor da minha receita de vendas, eu sei o valor do meu lucro, tá? Que a gente vê isso lá na DRE, contabilidade financeira. Então, vejamos aqui. Custo médio, PEPs ou UEPs. No custo médio, é um critério que nós temos de apurar estoque, onde o valor médio de aquisição do produto ele é apurado a cada nova aquisição. Então, a cada nova compra que a empresa faz,
apura-se um valor médio e esse valor que vai ser definido lá no CMV das unidades vendidas naquela época. Já o PEPS ou FIFO, tá? O primeiro que entra é o primeiro que sai, é uma técnica que vai fazer o seguinte, ele vai considerar como, para dar baixa nas vendas, aqueles itens que entraram primeiro no estoque. Então, por essa razão, o primeiro item que entra no estoque é o primeiro item que sai. Tá? Então, para facilitar, podemos levar em conta um produto perecível. Se a empresa trabalha com produto perecível, é óbvio, é lógico que a empresa vai querer vender, vai escoar primeiro aquele produto mais antigo, porque ele tem a validade mais antiga. Tá? Então, essa seria a mesma dinâmica. Produto perecível que entrou primeiro no estoque, a empresa procura escoá-lo primeiro. É essa técnica que nós temos. Primeiro item que entrou no estoque é o primeiro que sai. Vamos dar baixa nesse item mais antigo. Tá? Então, quando vendemos, vamos apurar o CMV daqueles itens, os primeiros, os mais antigos que entraram no estoque. Pelo EPS ou LIFO, esse critério ele faz exatamente o inverso do PEPS. Nós vamos fazer as aquisições normalmente, mas quando tivermos que dar saída no estoque, vamos dar saída no último que entrou no estoque. Então, os mais recentes que ingressaram no estoque serão os primeiros a darem saída. Tá? Então, enquanto no PEPS os mais antigos saem primeiro, no WEPS, o último a entrar primeiro a sair, os últimos que entraram no estoque, os mais novos no estoque, são os primeiros a saírem. Gente, até aqui tranquilo, nós vamos agora ver exemplos de como se dá, como utilizar essas técnicas na. Bom, aqui vamos começar com